Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Que bom é ouvirmos a palavra do Senhor e sermos alimentados por ela. E termos a ciência de que foi para esse tempo que nós fomos chamados. Para sermos luz, para levarmos as boas novas às pessoas que estão lá fora. E o tema da ministração dessa noite é esse: para este tempo você foi chamado. Esse tema eu tirei do versículo do livro de Esther, está lá no capítulo 4. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns trechos da história de Esther. E o Senhor colocou em meu coração esse tema porque foi uma resposta que Mardoqueu deu a Esther, quando ele faz ela saber de toda a trama, de toda a conspiração que Amã estava fazendo para matar os judeus. Então, ele vira e fala para ela: talvez tenha sido para esse tempo que você se tornou a rainha da Pérsia, para ser a grande libertadora do povo judeu. Então, foi por isso que o Senhor me deu esse tema, para este tempo que você foi chamado. Nós vamos fazer uma oração antes de prosseguirmos. Gostaria que você ficasse em atitude de oração. Eu vou ficar aqui no cantinho para a gente orar. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, porque nós declaramos que nós somos carentes, dependentes, totalmente necessitados da Tua graça, do Teu favor. E eu peço nesta noite que a Priscila desapareça, que o Teu nome cresça, que saiamos daqui fortes, corajosos, destemidos no Senhor, ousados, para proclamarmos a Tua palavra a todos aqueles que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra o Senhor a trouxe em meu coração há cerca, mais ou menos, de uns 2 meses. E de lá para cá eu venho meditando, venho refletindo. E alguns trechos eu vou compartilhar com vocês. Eu gostaria que você abrisse, eu falei capítulo 4, mas nós vamos ler o 3. Vamos começar pelo capítulo 3, verso 8, que diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as... E as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos. E eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daquele que tiverem o encargo do negócio, para trazê-los às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. Até o 10, por enquanto. Nós precisamos ter em mente, irmãos, que nós estamos diante de um Deus que ele é poderoso para revogar qualquer decreto. O livro de Esther é um livro que ele fala muito a respeito de decretos. E eu coloquei aqui para mim não errar, fiz uma pesquisa no Google para a gente poder memorizar. O que vem a ser um decreto? Muito se fala a respeito do decreto, vai ter um decreto dominical. Inclusive a senhora White, a escritora, diz que o decreto dominical e os eventos finais, eles vão ser muito semelhantes, se não idênticos, a tudo que aconteceu no livro de Esther.
Por isso, nós devemos meditar, estar sempre em reflexão a esse livro. E o que é um decreto? Um decreto é uma ordem, é uma decisão ou uma determinação legal emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de Estado, por uma instituição civil ou militar, laica ou religiosa. Isso é um decreto, ou seja, é uma decisão, é uma determinação que parte de uma autoridade. E você, se você tiver a curiosidade e o interesse de ler o livro de Esther, fala muito de decreto, de ordens que foram emitidas. E no primeiro capítulo de Esther, o que a gente vê? Vou fazer um breve resumo. No primeiro capítulo de Esther, nós vemos a exoneração do cargo da rainha Vasti. O rei, durante um banquete, com a mente entorpecida pelo álcool, ele teve uma ideia, ele desejou exibir a rainha Vasti para os convidados, para os príncipes, para os sátrapas, para os governantes, do qual ele estava dando um banquete. E foi por esse motivo, quando Vasti viu que o seu marido, o rei, estava tomando uma medida completamente contrária, insana, ela negou o pedido de se apresentá-la. Mesmo sabendo dos riscos que ela poderia correr, inclusive ela poderia até ter sido morta. Então, quando Vasti, ela nega aí a presença do rei, foi por esse motivo, foi porque o rei estava embriagado e queria exibir a beleza que ela tinha. Então, ela teve a ideia, a mente clara no Senhor, de que ela não deveria ter aquela atitude. Por isso que ela não se apresentou no banquete do rei. Mardoqueu e Esther, outras figuras importantes desse livro. Esses comentários que eu fiz, que eu estou fazendo, estão no comentário do livro de Esther, para quem tiver interesse. Mardoqueu e Esther, ambos cativos de guerra, escravos. Após a queda de Nabucodonosor, veio o reinado dos Medo-Persas, pelo governo dos reis assueros. Esther provavelmente tenha nascido em meio a esse contexto, porém ela se tornou órfã, seus pais morreram. Então, um parente mais próximo a ela se tornou o seu tutor, o seu cuidador, que é Mardoqueu. Foi Mardoqueu. Amã. Quem era Amã? Amã, ao receber da parte do rei uma posição elevada, ele desejava ser reverenciado por todos e por todas as pessoas. Ele desejava ser reverenciado. E ao receber essa promoção do governo de Assuero, demonstrou todo o ódio que ele tinha contra os judeus. E uma das perguntas que sempre me veio à mente era assim: por que Amã tinha tanto ódio dos judeus? De onde nasceu isso? Por que essa birra, essa raiva, esse desejo de vingança, esse ódio? E olha que coisa interessante. No livro de Esther, você também vai observar que em vários versículos, nada na Bíblia é por acaso. Muitas vezes, se não todas, que é dito o nome Amã, vem na sequência o Agagita. E o que é um Agagita? O povo de Amã havia sido massacrado no reinado de Saul pelos israelitas. E ele, por esse motivo, ele nutriu um desejo de vingança por seus antepassados, por ter sido morto pelo profeta Samuel.
Essa causa, essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Essa é uma passagem que conta, lembra quando o Senhor mandou Saul, o Senhor deu uma ordem para Saul, para exterminar os amalequitas, todos os animais, inclusive o rei, as mulheres, tudo. Mas Saul fez essa obra pela metade. Ele deixou um pouco de gado, um pouco de ovelhas no alto das colinas. Ele não matou o rei Agag, que é o descendente de Amã. E por ter feito essa obra pela metade, o Senhor chamou a Samuel, fez saber a Samuel, e Samuel voltou lá e falou para ele: você fez essa causa pela metade, não foi isso que o Senhor mandou fazer. Então, foi trazido o rei Agag e Samuel matou Agag ao fio da espada. E aqui fica uma lição para a gente. Nós temos uma obra pela frente. E o Senhor nos deseja por inteiro. Tudo que o Senhor nos pedir para fazer, nós precisamos estar dispostos a fazer com o coração inteiro, voltado ao Senhor, com todo amor, com todo temor. Foi por isso que Amã tinha essa rixa com Mardoqueu. Ele tinha um ódio mortal por Mardoqueu e por todos os judeus. E de quebra ele tinha uma esposa por nome Zeres, que partiu dela todo o plano para a destruição dos judeus. Agora nós vamos para o capítulo 8, do versículo 1 Naquele dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu a Mardoqueu. Houve uma transferência de autoridade. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Eu não vou entrar aqui no contexto de Ester. Nós vamos focar sobre a atitude de Mardoqueu. Nesse momento, é o momento em que Ester, nesse momento, faz saber que ela é judia e conta ao rei todo o plano maligno de Amã. Então, houve essa transferência. O Senhor mudou o coração do Assuero, fez ele entender que existia um plano maligno e transferiu a autoridade de Amã para Mardoqueu. Para você ter ideia de quem era Amã, Amã era uma espécie de primeiro-ministro. Era uma pessoa de muita importância no reino. O reino dos Medo-Persas talvez tenha sido o maior em extensão. E esse Amã, essa espécie de primeiro-ministro, ele tinha tanta influência, tanta autoridade para transitar e fazer as trapaças que ele desejava. É lógico que impulsionado pelo maligno, pelo inimigo, que ele tinha total liberdade. Enquanto que a própria rainha Ester, ela não tinha essa liberdade que Amã tinha de entrar, de sair, de falar com o rei. Ele tinha uma liberdade de até bater na porta do quarto do rei e falar com o rei. Enquanto que Ester, quanto rainha, ela precisava primeiro ser chamada. E ao ser chamada, para que ela pudesse dirigir qualquer palavra ou pensamento, ou esboçar qualquer atitude, o rei precisaria estender o cetro, para então ela poder
para que ela pudesse se expressar. Em toda a história do livro de Esther, isso aconteceu apenas 3 vezes. A criatividade e a sabedoria que Esther recebeu do alto para lidar com aquela trama, com aquela situação que eu creio que é do conhecimento da igreja, a história de Esther, ela aproveitou as pequenas oportunidades e transformou todo aquele cenário, que seria a morte dos judeus, tudo aquilo que era mal, que Amã tinha planejado para mal, o Senhor transformou em bênção, em favor de todo o povo. Com a exoneração do cargo da rainha, o rei desejou colocar outra em seu lugar. E Mardoqueu, que não era uma pessoa alienada aos acontecimentos do palácio, viu nessa questão uma oportunidade de sua sobrinha. Em alguns momentos aqui da história fala que era uma sobrinha, mas não era. Esther e Mardoqueu eram uma parente próxima, tipo uma prima chegada, para participar daquela seleção, porque a rainha Vasti havia sido exonerada, retirada do cargo. Então, o rei desejou colocar uma outra rainha em seu lugar. E para isso, ele determinou que fosse feita uma seleção. E nessa seleção, Mardoqueu viu essa oportunidade de inscrever Esther. Só que nessa seleção, quem estaria diante dessa seleção? Estaria as filhas dos príncipes, dos governantes, dos sátrapas, que também é um outro nome que é visto aqui muito no livro. Eram pessoas muito influentes. Mas quando Deus quer agir, não há quem possa impedir. Isso precisa ficar gravado na nossa cabeça. E nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade, por menor que seja, porque o Senhor está do nosso lado. Então, nessa seleção, Esther também tinha uma coisa que, vamos dizer, a prejudicava, a desfavorecia. Ela era judia, órfã, escrava, cativa de guerra. Mas a sua beleza, o seu jeito, chamava muita atenção. Não para o mal, para os olhos carnais, mas ela era uma mulher delicada, uma mulher formosa, uma mulher que tinha ali os atributos que Deus foi concedendo a ela, porque Mardoqueu a ensinou nos caminhos do Senhor. Era praticamente impossível Esther se tornar rainha da Pérsia. Mas não para Deus. E Deus transformou em bem a injustiça que foi cometida com a rainha Vasti, visando o quê? Um bem maior. E qual era o bem maior? Proporcionar ao povo judeu a oportunidade de defesa contra um decreto de morte. Mardoqueu, ele era um homem que vivia dos favores do palácio. Ele se tornou uma pessoa influente somente posteriormente, quando ele descobriu, porque quando a rainha Esther virou rainha, vamos dizer assim, ele estava ali sempre por perto, porque ele tinha muito amor pelaquela sobrinha querida que ele criou a vida toda. E ele estava ali por perto do palácio para ter notícias dela, para compreender o que estava acontecendo, coisa que muitas vezes nós aqui no meio do palácio, nós estamos completamente alienados. Existem pessoas que não sabem para onde vão, de onde estão, não estão percebendo o tempo e o momento que nós estamos vivendo. Mas Mardoqueu não era essa pessoa, ele era uma pessoa completamente centrada e focada, ele estava decidido em servir ao Senhor e dar o melhor, como a gente acabou de cantar. E ele se tornou uma pessoa influente
quando ele descobriu uma trama. Existiam duas pessoas, 2 soldados na porta do palácio, que queriam muito a morte do rei Assuero. Então ele formalizou uma denúncia, enviou para o palácio, então isso se constou nas crônicas, nos livros do reinado. Isso está nos livros, nos autos. Olha, teve um homem, um Mardoqueu, que descobriu, e por ele ter descoberto, o rei não morreu, houve livramento. Então, o que aconteceu? Ficou registrado ali. E parece que nada aconteceu. Só que uma bela noite, o rei perdeu o sono. Enquanto isso, Amã, tramando, procurando matar os judeus, subornando, mentindo, tentando destruir e armar todo aquele cenário para a destruição dos judeus. Só que uma bela noite o rei perdeu o sono e chamou ali os funcionários do palácio e falou: lê as crônicas para mim. Eu quero que vocês leiam. E chegou um tempo, irmãos, chegou ali num escrito que estava: olha, Mardoqueu livrou o rei das mãos de 2 impostores que queriam a morte do rei. E o rei perguntou, Assuero perguntou: e o que foi feito a Mardoqueu? Aqui não consta nada. Essa história nós vamos ver no capítulo 6, quando o rei honra Mardoqueu. Vamos ler o capítulo 6, a partir do verso 1. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse: que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso? E eles disseram, os servos do rei que ministraram a ele: não há nada, não existe registro de nada feito por ele. E o rei disse: quem está no átrio? Ora, Amã entrara no átrio externo da casa do rei para falar ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Amã havia preparado uma forca para a morte de Mardoqueu. E os servos do rei lhes disseram: eis que Amã está no átrio. E o rei disse: deixe-o entrar. Assim Amã entrou, e o rei lhe disse: o que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Olha, Deus transformando uma situação em favor, em bem, e honrando o seu povo. E que o rei falou: Amã, deixa eu tirar uma ideia aqui com você. O que você acha que eu devo fazer com aquele que honrou o rei? Só que Amã, cheio de si, cheio de orgulho, cheio de suas vaidades, confiando em si mesmo, achou que aquela honraria seria para ele mesmo. Então ele descreveu aqui aquilo que ele gostaria que acontecesse com ele mesmo. Ora, Amã pensou em seu coração: a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei: para o homem a quem eu desejar honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei. Na altura, Mardoqueu estava lá
portas do palácio, que nada lhe fale e em tudo o que lhe falaste. Então, tomou Amã as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Existe, irmãos, honra a ser recebida. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele transforma qualquer tempestade em milagre. Toda injustiça que possa estar sendo feita contra nós, o Senhor pode transformar em justiça a nosso favor. Nós cantamos ir à seara trabalhar. Ser um ajudador, dar o nosso melhor, inclui correr riscos até de vida. Entretanto, isso está muito ligado ao fato do quanto essa obra é importante para nós. Essa pergunta foi meu filho que me fez. Enquanto eu estive afastada do ministério, por vezes eu fui muito embora assim para casa, entristecida, chateada, com muitas coisas na minha cabeça, um turbilhão de pensamentos. E um dia ele virou para mim e falou assim: mãe, o quanto essa obra é importante para você? E eu respondi assim para ele: muito. Ele falou: muito não serve. Muito é muito vago. O quanto você está disposta a voltar a trabalhar? Como diz na linguagem dos jovens, né, ele falou assim para mim: cai para dentro, faz o que tem que fazer, ora, chora, jejua, estuda, esteja preparada, porque isso é eu que estou falando, não foi ele que falou, tá, essa parte. Eu vim assim, aí eu comecei a pensar assim: Senhor, é o Senhor que inclina o coração do rei. É o Senhor que está escrito na tua palavra, é que faz a curva dos rios. É o Senhor que fez parar o sol. É o Senhor que faz tudo acontecer. Então, faz por mim aquilo que precisa ser feito. E aquilo que cabe a mim, eu não quero fazer pela metade. Eu quero fazer por inteiro. Me ajuda. E nesse tempo, irmãos, Quando foi nos dito assim: olha, vocês não precisam vir um pouquinho mais cedo. Quando o Senhor for conversando com a gente, vocês forem reintroduzidos ao ministério, vocês voltem a chegar no horário antecipado. Eu vim, acho que 1 ou 2 vezes, se não me falha a memória, no horário do culto às 8 horas. Cheguei aí por 10 para as 8, 5 para as 8. E depois, aquilo me incomodou tremendamente. Eu saí daqui extremamente incomodada. Porque eu disse assim, eu conversando comigo e com Deus, né? Aquelas coisas que a gente faz. Falei: Senhor, não está certo. Porque se nós quisermos fazer a obra por inteiro, nós temos que nos dedicar por inteiro. Existem irmãos entre nós que que não fazem parte aqui do ministério e que chegam antecipadamente. E isso é uma vergonha para os ministros do Senhor, chegar de qualquer forma. Existe, irmãos, uma obra sendo feita no anonimato por esse irmão, e que está sendo de grande valia, porque o Senhor honra aquele que faz com amor. Também não é para chegar aqui para se exibir, não é esse o ponto. E aí o Senhor me fez lembrar de uma história que talvez seja conhecida de muitos. Logo quando eu aceitei Jesus e comecei a ir para a igreja evangélica, eu me lembrei de uma história, o Senhor me fez lembrar daquela menina que ia lá no Nordeste, havia uma seca muito intensa, e o povo estava passando fome.
E aí essa pequena menina, ali junto com seus pais, com seus familiares, indo à igreja, imagina a terra seca, sedenta por chuva, e aquela menina indo, e eles começaram a fazer campanhas de oração para que o Senhor enviasse a chuva, né? Tanto a física como a espiritual. E a menininha ia com um guarda-chuva. E um dia ela recebeu uma brincadeira em tom de deboche. Onde você vai com essa chuva, com essa sombrinha? Para onde você vai? Não chove há meses. Aí eu me lembrei dessa história. Ela é bem antiga. E aí eu comecei a vir para a igreja com o meu guarda-chuva. Com a minha fé aqui. E sempre com uma palavra. E sempre sedenta para receber a chuva, porque eu falei, uma hora vai romper e alguma coisa vai acontecer. E aí debocharam daquela menina, e aí falaram para aquela menina assim, onde você vai com esse guarda-chuva? Fazem meses que não chove, você não está vendo aqui ao seu redor? E ela respondeu, mas nós estamos vindo para a igreja para pedir a chuva? Ela vai cair. Então a fé daquela menina talvez fosse maior do que aqueles que estivessem ali ao redor dela. Isso, eu comecei a vir para a igreja com o meu guarda-chuva, falei, Senhor, vai cair a chuva, as coisas vai ter uma virada, o Senhor vai fazer acontecer, eu vou fazer a minha parte, me ajuda, me socorre, me perdoa pelos pecados e por tudo aquilo que eu fiz pela metade. Porque às vezes a gente critica Saul por ter feito, ai, que coisa horrorosa. E foi mesmo, algo extremamente, tem uma palavra que vocês usam, né? Absurdo. Abominável. Mas quando a gente faz as coisas pela metade, gente, também é abominável. É abominável diante do Senhor. Então a gente precisa vir para a igreja. E eu sempre vinha com uma palavra, assim, nem que se fosse com um versículo, pregando para mim, para eu mesma, e chorando e pensando, e indo embora, ai meu Deus, não vai acontecer nada, ninguém falou nada, eu vou embora, eu vou sumir. E Deus falou, volta com o guarda-chuva. E aí eu lembrava, a fé, a fé, a fé. E esses dias até eu fui chamada a atenção, o Senhor tem me treinado bastante nisso. No hospital, onde eu trabalho, a gente tem contato com o paciente de 1 dia, 5 dias ou até 33 dias, vendo o mesmo paciente. Então, existem alguns que a gente tem uma certa intimidade, um certo carinho, um apego, né? Uma afinidade, uma dedicação. Aquele amigo, resumindo, né? E aí, a gente às vezes abusa disso. E nós precisamos estar atentos porque nós estamos sendo vigiados por todos e em todos os passos. Eu tratei essa moça, ela é uma fisioterapeuta, ela está com metástase, ela é uma pessoa totalmente consciente de tudo quanto está acontecendo com ela. Ela é casada, não tem nenhum filho, é de fora da cidade. E aí, quando foi sexta-feira passada, eu a vi chegar e eu percebi que o semblante dela tinha caído. Ela está internada aqui na Rua 20. E eu perguntei para ela o que tinha acontecido e ela falou, olha, a acompanhante do meu lado morreu. Morreu com 30 anos. O médico havia dito para aquela moça que ela não poderia ter filhos e ela teve 3. Deixou uma criança de 2, uma de 3 e uma de 6 anos. E ela falou, olha, por ter falecido ali pertinho de mim, eu me abalei. Só que eu estava meio constipada por conta da gripe, não sei se é gripe, sinusite, o tempo seco, precisando de chuva também. E o Senhor me incomodou quando eu estava saindo do culto. E o Senhor falou assim, vai visitá-la.
Falei, Senhor, mas ela está com a imunidade baixa. E como é que eu vou lá visitá-la nessa condição? O Senhor falou, vá. Você cuidou dela até agora, então que diferença faz você passar lá um tempinho para dar um abraço, um beijo nela? Irmãos, na hora que eu entrei, saí daqui, parei lá, pedi autorização para entrar, entrei, a vi. Quando foi na segunda-feira agora, ela falou, você é adventista? Eu falei para ela, não sou adventista, mas eu aguardo o advento de Cristo. Você guarda o sábado, porque quem visita no sábado geralmente é uma pessoa que guarda o sábado. E foi muito rápido, eu dei um beijo nela, falei, olha, eu estava passando por aqui, e o Senhor me pediu para parar, e eu parei, abracei ela, era a hora do almoço, eu fiquei um pouco constrangida por visitá-la na hora do almoço. Mas existem tantas pessoas, irmãos, carentes, dependentes, assim, tão carentes, talvez não de um discurso eloquente como o Jorginho ministrou, mas de um cuidado, de você pegar a escadinha e pôr perto para a pessoa subir na cama, esfriar um chá, sentar, falar um bom dia. E às vezes a gente entra e sai aqui emburrado, alienado, desapercebido. O nosso bom dia, boa tarde, paz do Senhor, parece que isso eu percebo, pelo menos da minha parte, tá? Não sei, vou falar de mim, às vezes eu acho que falta. E talvez falte também, irmãos, por tratamento, porque o Senhor permite, porque o Senhor sabe que a gente também nós somos pessoas difíceis e nós precisamos passar por tratamentos severos. Mas como está o nosso amor ao próximo, a nossa dedicação? E eu contei essa parte, mas na verdade eu queria ter contado outra, que é a parte que o Senhor está me tratando. Por ter pego essa afinidade, essa amizade com ela, eu a tratei um certo dia, e ela tá andando, né, falando, e aí eu liguei no posto onde ela estava, e pedi que o acompanhante viesse até ela, era uma distância daqui até ali, o computador do Marcelo, mais ou menos. E pedi, olha, tem como o acompanhante vir aqui? Porque estava muito corrido, muito atarefado, sabe, aquela correria. E aí eu pedi para o acompanhante vir, a enfermeira autorizou, a mãe dela veio. Eu falei, olha, você pode voltar com ela ali para a maca? Falei, claro. Ela falou, não, eu vou. Só que eu me esqueci de uma coisa. Lembra que nós não devemos fazer nada pela metade? É o meu dever devolvê-la onde eu peguei. Eu a peguei na maca. Então, era minha obrigação devolvê-la na maca. Independente da correria, do atropelo que esteja, o que precisa ser feito por inteiro, com amor, com apreço, com cuidado. Aquilo que você se propôs a fazer, faça por inteiro. Aquilo que Deus te pediu para fazer, faça por inteiro. E para alcançarmos esta obra preciosa que está diante de nós, requerirá de nós algo que eu trouxe aqui 3 exemplos, poderia ter mais, mas eu vou citar apenas 3. 3 homens que tiveram a atitude que eu e você precisamos ter nesse tempo. Primeiro foi Daniel, Neemias e Mardoqueu. Ambos, todos eles chamaram a responsabilidade para si. Lembra no capítulo que Daniel fala que ele se prostra e pede perdão por todo o pecado do povo? Ele clamou, ele jejuou, ele chamou a responsabilidade, ele era temente. Ele não tinha cometido aquilo, mas ele chamou para si a responsabilidade e buscou em humilhação. Neemias
quando soube da destruição de Jerusalém, que os muros que haviam sido derrubados, uma pessoa influente também ali no palácio, o que ele fez? Orou, jejuou, chamou a responsabilidade para si, e o que Deus fez? Deus honrou e deu aquela oportunidade. O rei veio e falou para ele: vai reconstruir. Deu cavalo, deu exército, deu mão de obra, e foi, e ele começou a reconstrução do muro. Diga-se de passagem, irmãos, que tanto Daniel, Neemias e Mardoqueu, todos eles se depararam com situações que haviam chegado em última instância. O que é uma situação quando chega em última instância? Quando chega em última instância, é assim, fato consumado. Não cabe mais recurso, não tem mais o que fazer, salvo por uma ordem extraordinária da lei. E eles puderam contar com o Deus do extraordinário. Quantas são as causas que nós temos vivido que já é fato consumado, chegou em última instância, minha filha fora de casa, meu marido fora de casa, obra para fazer, afastamento do ministério, um monte de coisa que foi chegando em última instância. E outras tantas coisas que nesse momento eu não posso nem citar aqui para vocês. Mas o Senhor me fez ver, através desse livro, desse estudo, que nós estamos diante de um Deus do extraordinário. Ele é especialista nos impossíveis. E aquilo que ainda não aconteceu é porque ainda não é o tempo. É porque Ele está nos preparando. Ele está nos amoldando para que no tempo chegado, no tempo oportuno, as barreiras sejam caídas e o povo totalmente liberto. Foi um tempo marcado por intensa perseguição, tanto de Daniel, lembra lá dos amigos de Daniel na fornalha, Neemias. Irmãos, eu estive lendo, no dia 3 de junho, o Senhor me deu uma palavra a respeito da evangelização. E lá, a Ellen White fala que caiu nesse texto de Neemias. Houve inúmeras tentativas para paralisar a obra que Neemias estava fazendo, a reconstrução dos muros. 5 são citadas. E as 5 vezes, Neemias dá a mesma resposta para os inimigos que se levantaram contra Neemias, através da vida, que foi através da vida de Tobias, Sambalate, Gesem, o arábio. Esses 3 encabeçaram a destruição e a opressão para que o povo não reconstruísse as muralhas. Mas as 5 vezes que está registrado na Bíblia que esse povo intentou, com calúnia, subornando, levantando mentira, engano, Neemias mandou a mesma resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo nenhum descerei daqui. A Bíblia nos compara muitas vezes à águia. O que isso tem a ver? A águia, irmãos, quando ela pega o inimigo, uma cobra, ela pisa na cabeça da cobra, no rabo, e leva e sobe com a cobra lá no alto. Porque é o lugar, é a praia dela, como diz os jovens, né? E ali, com as pernas dela, ela vai quebrando e tirando todo o poder daquele animal. E quando ela está lá no alto dos penhascos, ela joga. E o inimigo se despedaça, cai. Eu e você
precisamos e temos autoridade através do nome de Jesus. Recebemos autoridade para revogar todo e qualquer decreto que Deus queira revogar. Só que tem uma condição. Esses 3 homens, Daniel, Neemias e Mardoqueu, buscaram o Senhor, chamando a responsabilidade para si, e fizeram uma coisa que eu e você, na verdade, Mardoqueu foi a um lugar que poucas vezes é visitado por nós, porque o orgulho não nos permite. Abra comigo tua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de toda a afronta, de todo o plano diabólico para a destruição dos judeus, ele fez saber a Esther, mas antes ele fez uma atitude. A partir do versículo 1. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, o plano maligno, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu para o meio da cidade e clamou um grande e amargo clamor. Nós ainda não chegamos nessa condição e precisamos chegar. Clamar com amargo clamor. Por quê? Esse amargo clamor foi porque ele sabia, o povo não precisava. Quando você vai nos comentários da senhora White, você vê que não precisava de nada disso. Não precisava ter passado por tudo isso. Mas, por causa da desobediência do povo, o povo precisou passar por essa dura e severa provação. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, e choro, e lamúria. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinzas. Nessa época, irmãos, eles usavam essa veste de pano, saco e cinza. Era um tecido de couro curtido de animal e ficava tipo uns ganchos, sabe, do animal. Não era preparado, não é essa roupa de saco que a gente vê hoje. Então aquilo machucava a pessoa por dentro. E essa era a veste que eles usavam. E o povo se comoveu, porque Deus viu o coração e o quebrantamento de Mardoqueu. Eu vi num vídeo do IAG, se eu não me engano, através do pastor Benjamin, ele chama, um trecho que ele fala que toda e qualquer inimizade precisa ser quebrantada, retirada do nosso coração. Aquilo me marcou bastante, porque nós não podemos, irmãos, esse é um tempo que nós não podemos nutrir nenhum tipo de inimizade, a não ser com o mundo, porque é a palavra de Deus. Mas inimizade uns com os outros, dentro de casa, marido com filho, filho com marido, marido com esposa, vice-versa, com as pessoas de fora, com as pessoas do nosso trabalho. É tempo de liberar perdão. E se houver inimizade entre nós, não haverá unanimidade no propósito, em lutar pelas almas. Assim, no versículo 4, assim as criadas de Esther e seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Contaram para Esther: olha, Mardoqueu está chorando lá na porta do palácio, está de jejum. Então, a rainha ficou muito angustiada.
E ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Ele, porém, não recebeu. Porque não era, irmãos, uma roupa nova que iria resolver o problema. Muitas vezes, Mardoqueu não queria roupa nova. Mardoqueu queria a oportunidade do povo judeu se defender. Porque Amã havia determinado o dia, o mês e o ano da morte dos judeus. Então, ele queria muito que o povo todo soubesse. E como que ele ia fazer isso? Até aqui, nesse momento, ele ainda era uma pessoa desconhecida no palácio. E vivia de favores do palácio. E ele não quis, ele não recebeu as vestes. Porque ele estava focado, ele sabia o que ele queria. E assim a gente precisa estar. Porque cada passo que a gente cede, o inimigo avança. E é o contrário que precisa ser. A igreja do Senhor Jesus precisa avançar. E o inferno retroceder. Então, no verso 5. Então, Esther chamou Ataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por que era aquilo. No 7. E Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe havia acontecido e sobre a soma do dinheiro, o suborno que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Suzã para destruí-los, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que adentrasse ao rei para lhe fazer súplica, e se lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. No 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno e ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei que pode levá-lo à morte. Por isso que eu falei para vocês, Esther não poderia comparecer perante Assuero, exceto aqueles que o rei estender o cetro de ouro, para que pudessem viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nesses 30 dias. No 13. Então, Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que, estando na casa do rei, escapará tu e entre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e tua casa e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe não foi para este tempo que você foi elevada como rainha da Pérsia. Eu li em outra versão. Foi para esse tempo, irmãos, que eu e você fomos chamados para fazer a diferença, para sermos fortes, corajosos e levar as boas novas. E é por isso que nós vamos nos levantar, vamos cantar esse louvor que o Senhor escolheu e prosseguir na obra preciosa que o Senhor confiou em nossas mãos. Amém?